Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 24, que diz assim: Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada lhe deu duas mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pela cidade de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo do seu Deus, e façam isso depressa. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalha e seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Balaíns. O rei deu ordem, fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, junto ao portão da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia colocado sobre Israel no deserto. Então todos os chefes e todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até ficar cheio. Quando o cofre era levado pelos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o comissionário do sumo sacerdote escreviam o cofre e levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, juntaram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam esse dinheiro aos que dirigiam a obra e que tinham em seu encargo a casa do Senhor, que contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, e também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que estavam encarregados da obra trabalhavam e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada morreu após longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes da deusa Azerá e aos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: O Senhor verá isso e o retribuirá. Antes de findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua casa. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Semeate, a Amonita,
e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis. E Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a tua glória. Obrigado por essa leitura da tua palavra, que o Senhor complete essa palavra em nossa mente, em nosso coração. Palavra que nos adverte contra o perigo da infidelidade. Não basta começar bem, precisamos durante toda a vida ser fiel ao Senhor. Como diz em Apocalipse, aquele que for fiel até ao fim, este será salvo. Vemos como Joás começou bem, foi colocado no reino, com todo o apoio do sacerdote Joiada, enquanto Joiada o instruiu, o orientou, o conduziu, ele andou nos caminhos do Senhor. Porém, uma vez que Joiada faleceu, Joás se corrompeu e se desviou da presença do Senhor. E isso trouxe grande mal, grande sofrimento, trouxe condenação da parte do Senhor para Joás, para aqueles líderes e para todo Judá e Jerusalém. Que através desse exemplo e desse modelo possamos aprender nesse dia que precisamos sempre ser fiéis ao Senhor durante todo o tempo e precisamos aprender a valorizar aqueles líderes, aqueles sacerdotes, aqueles pastores, aqueles profetas que andam nos caminhos do Senhor e que nos conduzem de acordo com a vontade e a palavra do Senhor. Joás não valorizou Joiada e após a sua morte ele se levanta contra o seu filho Zacarias e mata o filho de Joiada, não fazendo conta de tudo que Joiada fez por ele. Deus tem misericórdia de nós e que isso não aconteça conosco, mas que nós possamos valorizar durante todo o tempo aqueles homens que o Senhor levantou para estar à frente do seu povo, à frente do seu rebanho, aqueles que nos ensinam e nos conduzem na palavra do Senhor com fidelidade, pessoas que nos motivam, nos estimulam, nos alertam, nos corrigem, nos admoestam para andarmos no caminho do Senhor. Que eles sejam valorizados, não apenas enquanto estão do nosso lado, mas durante todo o tempo. Que possamos sempre buscar conselheiros que sejam homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e que nos conduzam e nos orientem conforme a palavra do Senhor. Clamamos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, para que o Senhor abençoe os nossos lares, nos conduza em paz, em comunhão e que haja salvação no nosso meio. Clamamos ainda pelos enfermos, para que o Senhor estenda as tuas mãos de poder e traga cura e restauração da saúde a cada enfermo. Abençoa também aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, que a paz do Senhor seja sobre eles. Continuamos, clamamos pela tua igreja, que haja um renovar da tua igreja, que haja uma restauração da tua igreja, que haja uma volta aos princípios da tua palavra, que a tua igreja ame a tua palavra e nela medite dia e noite, tendo cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito, e que a tua igreja assim se desperte para proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.